Começando pelas notícias do mercado financeiro, ontem foi um dia positivo para as bolsas mundo afora. Nos Estados Unidos, a expectativa de queda na inflação começa a incentivar os investidores a buscar projetos rentáveis, então uma expectativa de que a baixa na taxa de juros aqueça a economia, assim como as notícias positivas de que um acordo para o teto da dívida vai ser alcançado nos próximos dias. Então esses dois fatores se somam para essa perspectiva positiva no mercado financeiro americano. E esses resultados positivos que se repetiram na Europa e na China também, com bolsas subindo ao redor do mundo. Embora a gente já tenha visto aí a inflação americana caindo quase pela metade nos últimos meses, o que indica uma trajetória positiva para a taxa de juros, ou seja, ela deve cair, mas o mercado financeiro fica contestando essa visão e um dos argumentos trazidos aí hoje é que a volatilidade ela está muito alta. Então, se a gente reparar aqui, antes da pandemia, as variações no índice de inflação elas eram bem menores do que as variações mês após mês depois da pandemia. Então, com esse aumento da volatilidade, fica mais difícil definir qual vai ser a trajetória exata desse indicador de inflação. Porque um mês ele cai mais forte, no outro mês ele não cai tanto, um mês ele aumenta pouco, no outro mês ele aumenta muito. Então é uma mudança que dificulta a própria análise, a própria previsão desses dados futuros do comportamento inflacionário. E mais uma discussão sobre isso, o Banco Central Europeu reticente para a redução da taxa de juros, justamente porque ele argumenta que existe uma incerteza significante nos resultados dos modelos econométricos, os modelos matemáticos que o banco usa justamente para fazer essas previsões inflacionárias. Então, com uma incerteza muito significativa, esses modelos perdem a capacidade de prever o comportamento da variável, o que faz aí o Banco Central Europeu tomar essa atitude mais cautelosa em termos da redução da taxa de juros. Ou seja, ele está sinalizando que ele só vai baixar os juros quando os indicadores se estabilizarem num patamar mais baixo de inflação, e com essa estabilização você tem uma maior definição das perspectivas futuras. Um outro tema curioso que o Financial Times traz hoje é porque tem aquele mito, né, inclusive muito difundido por uma das pessoas mais ricas do mundo, que é o Warren Buffett, um grande investidor, que é a ideia do buy and hold, ou seja, compre ações porque no longo prazo elas tendem a ter um resultado de maior crescimento do que qualquer outro ativo financeiro. E aqui um dado que mostra que isso não é uma verdade absoluta, não existe garantia nenhuma de que o futuro vai repetir o passado. Então, se para alguns mercados os ativos financeiros de bolsa de valores realmente têm tido um desempenho superior a outros ativos, isso não é verdade no Japão. Se a gente olhar lá em 89, quase 35 anos atrás, é onde foi o pico da bolsa japonesa. Essa bolsa que teve uma recuperação após a crise de 2008, mas ainda assim num patamar bastante inferior do que era 35 anos atrás. Ou seja, quem botou dinheiro na bolsa nesses últimos 35 anos, hoje tem um capital menor do que ele era há 35 anos atrás.